queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no Upper Chamber e eu estou sendo corrigido, meus meninos me corrigiram essa semana que eu estou falando Upper Chamber com sotaque do Upper Chamber, tipo Wakanda Forever, né? Então vamos lá, bem-vindo ao Upper Chamber, seja bem-vindo, o nosso alvo é abençoar a sua vida, ser bênção para você, edificar você, e a gente tem sido muito abençoado com esse tempo que nós estamos juntos. Espero que esse episódio também abençoe a sua vida, e eu tô assim cheio de livro aqui já, porque eu acho que hoje eu vou tentar ser um pouco teológico e pentecostal e tudo mais, mas nós estamos felizes. Não esquece de subscrever aí, indica esse canal para outras pessoas, não esquece, né? Subscreve aí, se você ainda não subscreveu, põe o, como chama aquele tinininhozinho aí, o joiazinho, vai ser bom demais. E hoje eu tô aqui com a April, né, minha esposa, do Fuego, a gente tá chegando ao final do ano, e eu falei com ele, vamos tirar um tempo para nós abençoarmos os irmãos, né? E falar um pouco sobre Natal, falar um pouco sobre Ano Novo e compartilhar um pouco da nossa vida, né, April? Sim. E está empolgada de estar aqui no Upper Chamber? Sim, é uma benção estar aqui. Upper Chamber. Upper Chamber, como que é? Azaf, meu filho, eu sempre corri. Não é Upper Chamber, é Upper Chamber. Ok, tá bom. Não é Wakanda Forever. Amém. Bom demais. Vocês estão felizes, queridos? Estão felizes. Olha, pega essa canetinha aí, olha. Eu tenho, essa semana, April, eu estava... vários lugares que a gente entrou, lojas que nós entramos e estamos chegando perto do Natal. Sempre aqui nos Estados Unidos as pessoas, em vez de falar Feliz Natal ou Merry Christmas, né? Nas lojas eles falam Feliz... como que é? Happy Holidays. Happy Holidays, quer dizer, eles boas evitam... festas. Boas festas. Não falar Natal, porque Natal significa que alguém nasceu, que Jesus nasceu, que o verbo se fez carne. E na palavra em inglês também, Christmas, ele tem a palavra Cristo, né? Uhum. O nascimento do Cristo. Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz celebração do nascimento do Cristo. E eu estava orando sobre isso, eu nunca tive tempo para falar sobre isso, eu queria conversar um pouco sobre isso. E um texto que eu queria começar falando com vocês está em 1 João, capítulo 4, que diz assim, eu acho que é 1 João mesmo, 4, versículo 2, diz assim: deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. A gente lá em casa, a gente sempre fala sobre isso. É a data... vamos lá. A gente sabe que Jesus, 99% não nasceu no dia 25 de dezembro, né? De acordo com os calendários. Mas o importante é que Jesus nasceu. Sim. Eu acho que o importante é isso aqui. A Bíblia diz que todo espírito que não confessa que Jesus se fez carne, que ele é o Filho de Deus, que o Verbo se fez carne, esse espírito não é de Deus. O espírito do anticristo é aquele que quer negar que o Cristo nasceu. Interessante, né? Ou seja, esse tempo do ano, uma das coisas que a gente fica às vezes indignado, né? É que a igreja, muitas vezes algumas pessoas dizem, para de falar disso, isso não é de Deus, é do diabo. Mas, queridos, é a oportunidade mais maravilhosa que nós temos de declarar, olha, o Cristo nasceu, o Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne. E essa palavra diz assim, que eu nem vou ser meio teológico, mas eu estava estudando hoje de manhã pensando sobre, a Bíblia diz assim, que aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne, a palavra no grego significa homologio, que significa covenant, aliança e conhecimento. Isso é muito profundo, né? Você tem uma aliança e um conhecimento com o Senhor, dizendo, eu sei que ele se fez carne, eu sei que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e essas coisas me empolgam muito, e Natal pra gente é algo muito legal, porque é muito importante, porque é quando qualquer lugar que você for, você pode falar
Olha, feliz dia do nascimento do Cristo. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Não importa se foi dia 25 de dezembro, 26, dia 2, não importa, mas importa que alguém falou, vamos parar e celebrar que o Filho de Deus nasceu, que o Verbo se fez carne. E eu acho que a igreja deveria aproveitar esse momento como um dos melhores. Muitas vezes irmãos chegam para mim e falam, Judson, depois que eu converti, eu cortei minha família toda, não fui em festa de família, virei inimigo de todo mundo. E eu penso, às vezes nós somos tão vacilão, né, se eu posso usar a palavra. É a oportunidade que você tem para visitar seus parentes, para dizer para eles o quanto você ama eles e o quanto você deseja abençoar eles. Falar, será que eu posso falar alguma coisa? É Natal, né, gente? Que festa maravilhosa. Vocês sabiam o que significa Natal? É que o Verbo se fez carne. A primeira promessa depois da queda do homem, sabe qual que foi? É que o Verbo ia se fazer carne. Isso é maravilhoso, né? Que o Verbo ia se fazer carne. E deixa eu só terminar aqui que eu tô pregando, aí eu vou deixar ele falar. Calma. Ele vai falar. Hoje eu até liguei para minha irmã que eu tava pensando, há mais ou menos 100 anos atrás, minha avó foi convidada para ir numa igreja. Primeira vez que ela entrou numa igreja, mais de 100 anos atrás, mais ou menos. E foi numa festa de Natal. E eles estavam festejando o Natal, dia 24, uma coisa assim. E ali foi a primeira vez que ela entrou numa igreja evangélica, numa igreja cristã. E ali ela foi impactada pelo evangelho. E através da minha avó se convertendo, ela foi a primeira a se converter na nossa família. E eu falei, meu pai, coisa maravilhosa. Todo Natal eu tenho que lembrar, foi a época que o evangelho entrou na minha família. Anos e anos e anos antes de eu nascer, anos antes de meus filhos nascerem, o evangelho entrou, porque alguém falou, vamos fazer uma festa para celebrar que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e convidaram a minha avó, e ali ela entregou a vida para Jesus naquela época, né? Minha família, até hoje, a gente fala muito sobre isso, sobre quando o evangelho entrou na nossa casa, e foi numa época como essa. E é uma coisa que sempre repete. Toda vez que a família está junto, sempre fala dos dias em que o Senhor entrou na nossa família, né? Foi quando... não pode esquecer. Não esquecemos porque ela sempre contou, os tios sempre contaram, e até que chegou, né? Os nossos filhos, eles sabem o dia que o Senhor entrou, que Jesus entrou na família, né? É verdade. E foi o testemunho da avó. E é muito interessante porque a gente não quer criar uma polêmica aqui, mas às vezes a gente começa a atacar coisas que são desnecessárias. Nós começamos a falar, isso é do diabo, irmãos, e às vezes nós precisamos usar essas oportunidades. Eu estava lembrando hoje que a igreja precisa celebrar que Jesus se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Quando aqueles pastores ouviram milhares de anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, alegria. Você vai encontrar um menino envolto em um pano e uma manjedoura. Vai lá, pastores vieram de todo lugar para celebrar. Para celebrar o quê? O Verbo se fez carne. Eu quero dizer para vocês, eu fico tão empolgado com isso. Vou dizer de novo, nós sabemos que Jesus, 99,9%, não nasceu nessa data, queridos. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Importa que o mundo está parando para dizer Jesus se fez carne. Nós fomos espertos, nós vamos dizer yes, sim. A gente pega os nossos filhos junto em volta da nossa mesa e fala, filhos, vamos celebrar que o amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando a gente para celebrar, ele se fez carne e habitou entre nós. Aí eu fico empolgado com isso. E eu acho que muita coisa na igreja a gente deixa a parte da celebração. Então a gente traz muito fardo, muito peso sobre
a família, sobre os filhos, né? Porque a gente esquece que depois que Jesus veio, só tem celebração, né? Em tudo, a ceia a gente celebra, é uma celebração, né? Tudo nas nossas vidas, daqui para frente, é uma celebração. E se você vê até os irmãos que são perseguidos, eles falam assim, glória a Deus que eu posso sofrer né, o nome de Jesus. Então, porque a gente sabe que, primeiro, a gente tem uma esperança. E segundo, é eterno. Né? Antes, a morte era eterno, né? Depois que Jesus se fez carne, daqui para frente é eterno. Então, a gente só tem para celebrar. Verdade. Né? E interessante, então, como eu estava pensando hoje, a gente é tão vacilão às vezes, né? A gente fala, não, Páscoa é do diabo, porque Páscoa tem coelhinho. Quem colocou coelhinho na Páscoa foi alguém que não é a igreja, não está na palavra. Então, celebra o que está na Bíblia. Né? Celebra o nascimento de Jesus, celebra a morte de Jesus, celebra, na Idade Média, alguns diziam que se você ler a Bíblia você vai ficar doido, né? E até no Brasil mesmo, muitos anos atrás, havia, quando a Bíblia era lida em latim ainda, né? Nas missas diziam, não pode ler a Bíblia que você vai ficar doido e tudo mais. Então, muitas vezes a gente acredita em tantas coisas e a gente sai pregando essas coisas. Quero dizer uma coisa para você, querido. Para nesse fim de ano, chama os seus filhos, chama a sua família, lê o início do livro de Lucas. Lá em casa a gente fazia todo ano, né? Com os meninos. No mês de dezembro a gente lia sempre o livro de Lucas e todas as passagens que falavam sobre o verbo fez carne. Eu acho que é uma das coisas mais preciosas do Evangelho. Jesus se fez carne. Jesus se fez carne. A morte na cruz e a ressurreição. Esses são pilares da vida cristã. Ele se fez carne. A gente precisa juntar nossos filhos e falar, deixa eu dizer uma coisa. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não tem dúvida. Eu estava lá na igreja uma vez, uns anos atrás, eles estavam falando sobre as profecias, você lembra sobre as profecias messiânicas, que existem mais de 350 profecias sobre o Messias. E todas essas profecias se cumpriram em Jesus. Agora, os matemáticos dizem que a probabilidade dessas profecias se cumprirem em uma pessoa, pelo fato de que são 8. Se a probabilidade seria milagre se fosse 8 dessas profecias se cumprirem. E todas elas se cumpriram em Jesus. Isso é fascinante, isso é maravilhoso. E o mais fenomenal é que eles dizem como que poderia cumprir, porque foram profetas com 1000 anos de diferença um do outro, em nações diferentes. Sem internet. Não tinha o Google, não tinha enciclopédias. Não tinha nem livros, nem o que estava escrito estava à disposição do povo. É verdade. Não estava à disposição e eram poucas pessoas também que sabiam ler. Né? Ou seja, todas essas profecias cumpriram em Jesus. E eles dizem que a probabilidade para isso acontecer é você pegar, por exemplo, um dos estados maiores nos Estados Unidos é o estado do Texas, e você cobrir o chão do estado completamente com moedas de 25 centavos dessa altura. Todo o estado, imagina o estado do Amazonas no Brasil, completamente coberto com pratinhas de 25 centavos dessa altura. E no meio dessas pratinhas você encontrar uma. Isso é o cumprimento. É como assim a probabilidade impossível de se cumprir, e tudo se cumpriu em Jesus. Nós deveríamos dizer aleluia, adorar o Senhor, porque o verbo...
Ah, como eu amo falar do Cristo. Ah, como eu amo falar de Jesus. Pode falar, desculpa. E falar tem uns costumes, umas coisas que o pessoal faz para contar. E até uma coisa que eu gosto de fazer, então, quando os meninos eram mais novos, é a árvore de Jessé, né? Que é o árvore genealógico. E aí, começou, sim, na Igreja Católica, né, esse costume, porque não tinha livros, não tinha a Bíblia na casa de todo mundo. Então, é um jeito de contar. E é um de Advent. Como que chama em português? Advent Calendars. É um calendário... É na preparação para Jesus, para a vinda de Jesus, para a celebração, né? Uhum. Então, já começa no final de novembro, início de dezembro, e cada dia tem uma história da genealogia de Jesus. O primeiro ano que eu fiz, eu fiz só para mim. Assim, eu vou ver. Eu cheguei no dia 25 tão apaixonado por Jesus. Então, foi uma coisa, porque todo dia é uma... E quando você começa a perceber das pessoas que fizeram parte da genealogia deles, sabe? Raabe, né? Um tanto de... Era Ruth, né? Ruth, tanto de pessoas assim que vai juntando até que chega e as mazelas de cada uma, e a gente vê a história de cada uma, a gente fica assim, como que é? E aí chegou no Messias, sabe? E realmente você chega apaixonada, né? Aí um outro ano eu fiz, como tem muita gente que está fazendo agora com os nomes de Jesus. Também ficou, é uma coisa assim, ficou muito legal. E é uma coisa que eu gosto de fazer, porque a gente já vai preparando para uma celebração. A gente já vai apaixonando para o Senhor, né? Cada dia a gente vai vendo a história, vai aquecendo o coração, sabe? A gente vai aquecendo aí, e não é que muita gente fala que, mas você pode o ano todo. A gente podemos o ano todo, mas esse é um tempo que a gente separa para celebrar. E é uma porta aberta para falar para o mundo. Eu lembro que a gente pequenininho fazia as peças de Natal, falava, até eu lembro aquela dos Reis Magos que dizia, né? Lá do Oriente viemos para o menino adorar, aquela coisa toda. Mas era uma expectativa tão tremenda que a gente tinha de celebrar, de lembrar. Eu acho que eu não sei, mas eu sinto que tá na hora da gente amadurecer e falar, sabe, uma coisa, estou cansado do inimigo roubar um tanto de coisa que a igreja, ele fala, eles falam, não, o rock and roll é meu, então a igreja falou, não, rock and roll é do diabo. O arco-íris não é dos crentes mais, é nosso, não sei de quem dá mais, a gente dá, não sei quem dá mais, a gente dá. A arte não é de Deus, é do diabo. A árvore, o sol, a árvore, o sol, daqui a pouco se falar do oxigênio, a gente não vai parar de respirar. Nós precisamos entender que Deus deu autoridade para a igreja e nós temos que aproveitar toda oportunidade que nós tivermos, para pregar o evangelho, para declarar as verdades eternas de Cristo, que ele veio. Então eu queria desafiar você, faltam alguns dias aí para o Natal, entra na loja, mesmo se você não gostar de Natal, não gosta do espírito de compra, dessa coisa de presente, tudo. Outra coisa, Judson. A gente nem vai entrar nesse assunto, mas eu acho que isso também é uma porta. A generosidade, eu lembro, né? A generosidade. Fala pra mim. Ok, então. Vai ser generosidade. Tem que ser generosa, né?
é uma oportunidade. Eu nunca vi, igual eu lembro uma vez você falando sobre dízimo e oferta e como e para abençoar com nossos bens e tudo. E você falou uma vez assim, o pessoal fica ouvindo e na cabeça assim, dá para oferta para fulano e você fica, não, isso é do diabo, mas o diabo não manda você dar nada. Verdade. O diabo vai falar para você ficar, guardar, para reter. Né? Então, eu acho assim, isso é um momento que a gente pode praticar e dar. E sabe uma coisa, eu penso no final do ano agora mesmo, né? Sabe, eu acho que nós vivemos num momento onde está todo mundo ou com raiva de alguém, ou magoado com o sistema. Eu creio que é a hora da igreja se manifestar com favor de Deus e com gratidão. E chegar para as pessoas e mostrar, sabe uma coisa? Obrigado por você existir. Eu amo a sua vida, Deus te abençoe. Eu acho que a gente tem que carregar essa graça. Sim. Eu lembro, então é como uma porta, né? É uma porta aberta aqui. Né, nessa época. E eu lembro daquela vez, você lembra, a gente tinha uma vizinha que era muito chata conosco, né? Assim, não lembro. Aqui nos Estados Unidos, né? Ela era... E é muito assim, de cara fechada, a gente, bom dia, e ela nem olhava, ela passava e reclamava dos meninos, reclamava de tudo. E eu comecei a orar, Deus, me dá uma porta pra gente pressionar ela com amor. Essas são as palavras que eu usei, né? Para a gente, que eu posso amar ela, assim, né? E mostrar para ela. Aí um dia eu perdi minha chave da porta. E eu fiquei assim, meu Deus, aonde que tá? E tem chave do correio e um monte de coisa. Aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Esperei 2 semanas, né? E não consegui achar. Então a gente saiu, nós fomos, fizemos cópias novas e tudo, trocamos o chaveirinho, o tranco, né, do correio. Mas a gente comprou, a gente estava... No dia, a gente ia trocar. Apareceu essa dona lá na minha porta, batendo. Eu abri e ela falou assim, essa chave é sua? Eu achei e o único jeito de eu encontrar, eu peguei a chave do correio e eu fui olhando. E aí eu vi qual que abriu. Aí, então, eu vi que o número é seu, então, eu acho que é a sua chave. Aí, eu fiquei tão grata, tão feliz. Aí, eu saí, não é, nos dias, e eu comprei um cartão de agradecimento, comprei uma caixa de bombom e deixei lá na porta dela. Né? E aí, daí para frente... Ela mudou completamente. Ela mudou completamente. Completamente. Ela, assim, começou a falar, falou para minha avó, seus netos, eu amo, né, são muito felizes. Aí ela começou a olhar para a gente, conversar conosco, né, no elevador, na porta, segurava a porta, ela começou... Então, assim, eu acho que tem muitas famílias rebentadas hoje. Muita gente que carrega amargura, muitas pessoas, amigos e pessoas vizinhos, né? Então, essa aí é uma porta, uma oportunidade. Natal é uma oportunidade. Uma oportunidade para você mostrar o amor do Senhor, generosidade. Generosidade, você compartilhar algo de você para uma outra pessoa. Né? Eu acho assim... Se a gente tem a motivação certa e a gente está glorificando o Senhor, só tem para dar certo. Verdade. Tem para virar uma celebração. Verdade. Né? Verdade. Então, eu acho que é tão importante. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente queria falar um pouquinho sobre isso é sobre isso. Lembra, aproveita esse momento.
e fala assim, às vezes você tem muita gente que fala, eu não sei, não gosto, mas sabe uma coisa, fala com o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me dá uma estratégia, né? Nesse momento, nessa época do ano, né? Fala sobre Jesus, fala sobre o verbo que veio em carne, né? Fala sobre ele, sobre, sobre Jesus se fazendo carne e habitando entre nós. É um dos momentos mais maravilhosos da história, sabe? Todos os profetas antes de Jesus suspiravam por isso. Todos os livros, eu posso mergulhar desde Gênesis. O homem caiu e pecou. A primeira coisa que o Senhor fez foi fazer roupa para ele. Significa que o sangue foi derramado lá fora para a salvação. Ali já estava marcada a história antes da fundação do mundo, planejado esse caminho, a encarnação, Jesus se fazendo carne. Então, quando aquele dia ali que Jesus nasceu, sabe de uma coisa? Tem que ser celebrado, tem que ser lembrado, tem que ser falado, tem que ser proclamado, tem que se falar. Deixa eu dizer uma coisa, do ponto da história, hoje nós estamos no ano 2022 ou 2023, porque 2023, 2022, depois de Cristo, significa que o verbo se fez. Isso é maravilhoso. O verbo se fez carne. Não importa se você é ateu, se é cristão, se é religioso, se não é religioso. Quando você vai assinar um cheque, você tem que assinar a data de si, depois de Cristo. Interessante que eles estão tentando mudar isso. Estão tentando mudar. Então, quando você estava falando isso, a gente tem que proclamar enquanto que a gente pode. Exatamente. E contar para os nossos, porque existe um complô muito forte no mundo para parar com isso, para encerrar essas coisas, para não poder mais falar. Pode ser né, que bem próximo, que a gente não vai ter essa oportunidade mais. Aqui mesmo nos Estados Unidos, você estava falando, né? Então, porque eu estava pensando assim, tem muitos usos e costumes. Assim, faz parte da minha cultura. Eu nasci... o Natal faz parte da cultura. É uma coisa que quebra o frio do inverno e de todo mundo dentro da casa. Aí eles colocam luzes, tiram o pessoal de fora, todo mundo sai, brinca. É uma coisa assim, porque fica o inverno... tem lugares que fica bem difícil. Aqui na Flórida não é tão difícil, não, mas assim... tem uns lugares, né, que é frio mesmo e a pessoa não tem nada para fazer. Então, traz uma alegria no meio do inverno, né? Mas sempre fez parte da minha cultura. Tudo, né? As luzes, a árvore, os enfeites, tudo assim. Todo ano a gente juntava uma coisa, então as enfeites, cada enfeite lembrava a gente de um ano, do que a gente estava fazendo naquele ano, de quem nasceu, né, e tudo mais. Mas aí isso até que não é tão importante. Né? Porque uso e costume é de cada cultura, cada família, cada pessoa que faz. Mas que celebre Jesus. Celebre Jesus. E tem uns que vão e quer assim, para os festas judaicas nessa época, né? O que é o Hanukkah, coisa assim, que celebra um milagre de luz e tudo mais, é uma coisa boa, mas Jesus é a luz, né? Então, assim, a gente vê, até em cada festa a gente pode trazer o Senhor. Em todo lugar. Em todo lugar. Porque Jesus veio a luz, né? A luz do mundo, né? Tá aqui, tá. Então, a gente tem muito para celebrar. Verdade. A gente estava falando antes de começar, a gente estava falando sobre o apóstolo Paulo, né? Você falou sobre isso. Quando ele chegou num lugar onde tinha
tanto ídolo, tanto Deus diferente, acho que em Éfeso, né? E aí eu acho que ele surtou, ele falou, não sei nem por onde começar. Né? Observando. Daí a pouco ele observa, eu acho que essa é a palavra. Nós precisamos observar e procurar uma brecha na cultura, ou na nação, ou em alguma coisa que a nação faz para você falar, é por aqui que a gente vai entrar com o evangelho. E aí o apóstolo Paulo encontrou um altar ao Deus desconhecido. E a Bíblia diz que ele falou, olha, deixa eu falar para vocês desse Deus aí que vocês não conhecem. Sabe, nós temos uma oportunidade de falar, gente, ok, vamos celebrar, vocês estão celebrando Natal, deixa eu te falar o que é o Natal. Jesus se fez carne, ele habitou entre nós, ele é a luz. É a luz, né? luz. Usa todas as possibilidades, todas as portas para falar sobre o Cristo, sobre o Verbo encarnado. E outra coisa que eu estava pensando, Juton, enquanto que a gente agora está falando assim, o que nós podemos fazer, os costumes que a gente pode ter, as tradições com a nossa família, criando um ambiente, assim, esperando aquele dia que a gente pode celebrar a festa igual as crianças que ficam. Porque o aniversário do Caleb está chegando e ele está contando os dias, né? Assim, esperam o dia que eles podem fazer festa. E eu fiquei assim, pensando, a gente vai aproveitar. A gente vai falar de Jesus para o pessoal. É uma porta aberta para a gente falar. Mas, assim, é muito melhor ouvir de um coração apaixonado. Verdade. Né? Alguém chegar e contar alguma coisa para você, mas contar e falar sobre Jesus, mas alguém apaixonado por Jesus chega e fala para você, é outra coisa. Né? Então eu acho assim, é isso que eu amo assim, na época de Natal, é aquela espera, porque aquece o nosso coração, a gente apaixona por Jesus. Quando você chega e fala para alguém, a pessoa não tem como não receber, não pegar a chama, porque, né? Porque eu acho que o mistério da encarnação, do Verbo se fazendo carne, é lindo demais. Filipenses diz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo... É mind-blowing. Ele é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de homem, e como homem serviu até morte de cruz. Queridos, encarnação, Verbo se fazer carne, é absolutamente, assustadoramente, maravilhosamente, tremendamente o amor de Deus encarnado. O Logos, eu amo o Logos se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, ele veio, nasceu numa manjedoura, num lugar simples, cresceu, viveu como homem, foi tentado em todas as áreas, mas não caiu. Ele sabe, e esse amor é simplesmente fenomenal. A igreja precisa voltar a falar desse amor, desse Verbo encarnado. Pega essa chance, pega esse altar aí que você acha que mas é satânico, você aproveita esse altar e fala, deixa eu falar de Jesus, deixa eu falar do Cordeiro de Deus, não importa como você vê, fale de Jesus, declare que o Verbo se fez carne. Pega seus vizinhos, dá um bombom pro seu vizinho, visita ele, fala, sabe uma coisa, eu quero celebrar com você, abençoar a sua vida, falar de Jesus. E é isso que a gente queria. A gente não quer te ensinar uma nova teologia, ou só compartilhar com você, sabe? Que momento maravilhoso poder falar de Jesus e falar do Verbo. Olha aqui, Lucas 2:8 diz assim, nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos.
E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias, boas novas de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias. Meu Deus, aleluia. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Sabe de uma coisa? Nós precisamos declarar isso. O Messias se fez carne, o Salvador nasceu. Aquilo que nós precisamos já está entre nós. É o Filho de Deus, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito do homem, pelo Espírito de Deus, não por vontade do homem, pelo Espírito de Deus, nasceu. O Filho de Deus se fez carne. Ele não foi criado, ele é Deus, ele se manifestou. Isso é lindo. Nós podíamos ficar a noite toda falando sobre isso. É uma coisa, boas novas, de grande alegria para todas as gerações. Para todas as nações e para todas as gerações. É para todos os tempos. Chegou até nós. Aleluia. 2000 anos. Aleluia. Chegou até nós. Aleluia. Jesus. Sim, a gente só tem para celebrar, né, Jesus? É verdade, a gente só tem. A gente tem que parar, nem sei quanto tempo que a gente está falando aqui, mas eu vou falar sobre esse assunto. Espero que esteja abençoando a sua vida. A gente quer orar com você, mas eu queria falar, que já que a gente está com a April aqui, esse livro Jardim de Ouro foi ilustrado pela Denise Prado. Escrito também. É a celebração do aniversário de April, ano passado, que não vou falar a idade. Esse ano, né? De ouro. E fala a história de quando April foi comissionada para o Brasil. É muito legal esse livro de crianças. Tem em inglês e tem em português. Eu acho que no Amazon você pode encontrar. Chama Jardim de Ouro. Né? E essa semana a gente recebeu também da Camila do Abba Pai, Camila Alencar, esse livro aqui. É um planner. Como que é mesmo? Planner de vida real. É para você fazer seu diário, seu planejamento. Tem uma coisa que April escreveu aqui também, vários... Tem muita sabedoria de várias irmãs. Tem um tanto de irmã lá na frente, está escrito os nomes dela. Nossa. Então, muito... Tem muitas coisas boas. Aí tem um espaço também para você escrever, planejar a sua semana. Tem leitura diária, plano de leitura da Bíblia em um E onde que compra isso? Eu sei que você pode perguntar a Camila Alencar. Ou no Google. Eu acho que é Camila _Alencar com 2 R's. Né, no Instagram dela. Mas a gente vai arrumar isso para você. Vamos tentar colocar aí. Qualquer coisa vai estar aqui embaixo. Aí tá virando YouTube, já tá falando aqui embaixo. Glória a Deus. Bênção demais, que bom, que bom. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. E o nosso coração tá cheio de alegria, Senhor Jesus, pela convicção de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, nós sabemos que o dia que o Senhor apareceu ali na manjedoura, que nasceu ali na manjedoura, provavelmente não foi dia 25 de dezembro, mas pra gente não importa, o que importa é que o Senhor nasceu. Amém. É uma noite de grande alegria, uma manhã ou madrugada, não sei, mas Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai, o unigênito de Deus Pai. Meu Deus, nós queremos declarar a nossa gratidão
a nossa gratidão, e nós queremos abençoar cada irmão. Meu Deus, eu quero lembrar nesse final de ano pelos nossos intercessores, meu Deus, aqueles irmãos que semeiam nas nossas vidas com lágrimas, que semeiam nas nossas vidas com alegria, que suprem, que nos encorajam, Pai. Quantas vezes somos encorajados pela igreja? Eu quero abençoar, Pai, cada um desses irmãos. Pai, nós queremos agradecer pela vida da igreja. Nós queremos declarar, Senhor Jesus, que porque o Verbo se fez carne, nós não precisamos temer o amanhã. Deixa eu dizer para você, está chegando ao final do ano. Porque o Verbo se fez carne. Você não precisa ter medo do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer daqui um ano, do que vai acontecer daqui uma semana. Jesus está no controle de absolutamente tudo. Ele tem absolutamente tudo nas mãos dele. E o nosso desejo, o meu e da April, da nossa família, é que Deus te dê um tempo nesses dias onde você alegre, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, April. Quer falar mais alguma coisa? Fala para apertar o like. Dá o like, subscribe. E... Amém. Gente, nós dá amamos o testemunho. vocês. A gente gosta de ouvir os testemunhos de todo mundo. Amém. Então, por Mesmo favor. você tenha alguma opinião que concorda, pensa diferente, não tem problema. Mas nós amamos a sua vida, amamos a Igreja do Senhor. Deus abençoe. Feliz Natal, Merry Christmas, Feliz Ano Novo. Deus abençoe você. Nós amamos.